E o frio chegou no sul do Brasil. É, Queridos, Jesus declarou: o Pai é maior do que eu. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 28, parte final do versículo. E o pior é que muitas seitas pegam esse versículo, isolam esse versículo para colocar que Jesus, vamos por assim dizer, é um ser criado. É um ser, digamos assim, que não está em sintonia, nesse sentido, com a Santíssima Trindade. Ou seja, que Jesus é menor. E é evidente que o versículo, ele deve ser analisado com muita, digamos, responsabilidade e entender que Jesus está falando da sua humanidade. É evidente que Jesus está falando da sua humanidade, porque aqui na Terra, enquanto ele esteve aqui, ele se apresentou como nosso substituto para morrer na cruz do Calvário, para cumprir a lei em si. Ele teria que se apresentar como nosso substituto. E se apresentando como nosso substituto, é evidente que esse substituto que ocuparia o nosso lugar na cruz, vamos colocar dessa forma, não podia ser divino, não tinha que ser Deus. Ou seja, ali é uma das facetas da natureza de Jesus, a sua natureza humana. Então, quando ele diz ali, o Pai é maior do que eu, ou eu sou menor do que o Pai, que seja, é Jesus se apresentando como ser humano. Porque Deus não sente fome, Deus não sente limitações, Deus não envelhece, Deus não sente sede. E Jesus, ele passou por todas, digamos, essas esferas e anseios humanos aqui no planeta Terra. Tanto é que o escritor aos Hebreus chega a dizer que em tudo ele foi tentado. Deus não é tentado pelo mal, e Deus a ninguém tenta. Ou seja, ele suportou, ele passou tudo isso daí como ser humano, como gente, como carne e osso, como você é, como eu sou. Evidentemente, deixando bem claro que a Escritura diz que em tudo ele foi tentado, só que sem nenhum pecado, sem nenhuma acusação do mal contra Jesus em dizer que ele fez isso de mal, ele fez isso de errado, não, de forma nenhuma. Então, quando no texto Jesus declara que ele é menor do que o Pai, ou o Pai é maior do que ele, é evidentemente Jesus se apresentando a sua natureza humana, a sua natureza, digamos, em que ele teria que assumir aqui no planeta para assumir o nosso lugar na cruz e ser o nosso Redentor. O Cordeiro teria que ser morto, digamos assim, perfeito como um ser humano, não como Deus. Então ali, evidentemente, não há espaço para as seitas heréticas em dizer que Jesus é um ser criado ou Jesus é menor do que Deus. Ali é a sua natureza humana. Um abraço a todos.